pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Preceptoria Virtual de Cálculo e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com domínio e gráfico de funções. No vídeo anterior nós trabalhamos um pouco com gráfico de função modular e nesse vídeo a gente vai trabalhar com as funções de uma forma um pouco mais geral e entender também qual que é a importância de determinar o domínio antes de esboçar o gráfico das funções. Então, começando aqui pela letra A, nós temos que a f de x é igual a raiz quadrada de x mais 2. E antes de esboçar esse gráfico aqui, é importante que a gente perceba que tem uma pequena restrição nessa função. Porque eu tenho um fator aqui dentro da raiz e como nós estamos trabalhando no conjunto dos números reais, não existe raiz de número negativo. Ou seja, esse x mais 2 aqui, ele tem que ser positivo, ou seja, maior ou igual que zero. Isolando o x aqui, subtraindo 2 aqui dos dois lados, eu tenho que o meu x ele precisa ser maior ou igual que menos 2 para que essa função aqui exista, né? Então, o meu domínio é que o x pertence aos reais, tal que ele precisa ser maior ou igual que menos 2. Beleza. Primeiro passo aqui nós já fizemos, né? Que é determinar o domínio. Agora sim, nós podemos esboçar o gráfico ali da função. Para esboçar o gráfico, nós vamos fazer um processo bem parecido com o que nós estávamos fazendo no vídeo anterior, que é basicamente escolher alguns valores para x, substituir na função e, consequentemente, achar alguns valores para y, tá? Mas não é qualquer valor de x que eu vou pegar. Os valores de x que eu tenho que pegar são esses que estão dentro do domínio. Ou seja, eu só posso pegar valores de x que sejam maior ou igual que menos 2. Não posso pegar menos 3, né? Então, eu posso começar aqui pegando o próprio menos 2, né? Porque ele faz parte aqui do meu domínio. E quando eu pego o menos 2 e substituo aqui na minha fórmula, fica raiz de menos 2 mais 2, que é zero. Né? Então, já achei aqui o meu primeiro par ordenado. Posso pegar ainda outro valor, por exemplo, o menos 1. Ele também está dentro do meu domínio, porque menos 1 ele é um valor de x maior do que menos 2. E quando eu substituo o menos 1 aqui na minha fórmula, resulta em 1. Né? Porque se eu substituo o menos 1 aqui, menos 1 mais 2 é 1, e a raiz de 1 é o próprio 1. Posso pegar ainda mais um valor, por exemplo, o zero. Se eu substituir o zero aqui nessa função, fica a raiz de 2, e a raiz de 2 é aproximadamente ali 1,4. Pegar só mais um valor aqui, o 1. Quando eu substituo 1 aqui na minha função, fica 1 mais 2, que é 3, e a raiz de 3 ali é aproximadamente 1,7. Beleza? Agora eu tenho aqui alguns pares ordenados e eu posso substituí-los aqui no meu gráfico para que eu possa esboçar mesmo o gráfico da minha função. O primeiro par ordenado que eu achei aqui é o menos 2 para x e 0 para y. Então, menos 2 para x vai estar aqui e 0 para y vai estar aqui no próprio eixo x. Então, aqui está o meu primeiro ponto. Segundo ponto, menos 1 para x e 1 para y. Então, menos 1 para x e 1 para y. Então, meu ponto vai estar aqui. Próximo ponto, 0 para x e 1,4 para y. Então, 0 para x aqui na origem, né? E 1,4 para y vai estar mais ou menos aqui. E o próximo ponto, 1 para x e 1,7 para y. Então, 1 para x e 1,7 para y, mais ou menos aqui, né? Pronto. A partir desses pontos, eu já posso desenhar mais ou menos aqui como vai ficar o meu gráfico, né? Ficar mais ou menos assim. Então, daqui para frente, ele vai até o mais infinito, tá? A nossa restrição está só daqui para trás. O meu gráfico vai começar aqui a partir do menos 2, porque eu não posso pegar valores menores do que menos 2, porque eles não fazem parte aqui do meu domínio. Então, o meu gráfico vai ficar mais ou menos assim. Resolvendo agora a letra B, eu tenho a f de x igual a
1 sobre x mais 2, né? Então, assim como no exemplo anterior, nós precisamos analisar qual que vai ser a restrição para essa função. Como eu tenho x mais 2 aqui no meu denominador, e eu estou trabalhando no conjunto dos reais, o meu denominador ele não pode ser zero, ou seja, ele tem que ser diferente de zero. Isolando o meu x aqui, eu tenho que para x mais 2 ser diferente de zero, o meu x ele tem que ser diferente de menos 2, né? Subtrair 2 aqui dos dois lados a fim de deixar o meu x sozinho. Beleza. Então, o meu domínio é o seguinte, o x ele pertence aos reais, tal que o x ele precisa ser diferente de menos 2, né? Tem que ser diferente de menos 2 para que essa função aqui ela exista. Então, agora, para que a gente possa esboçar o gráfico, vamos fazer exatamente aquele mesmo processo. Então, pegar alguns valores para x, substituir lá na função e, consequentemente, achar alguns valores para y e substituir lá no gráfico. Mas aqui, nós não podemos pegar um valor de x que seja igual a menos 2, né? Porque o x ele precisa ser diferente de menos 2 para que essa função aqui exista. Então, nós podemos pegar alguns valores que estão ao redor ali do menos 2, né? Para ver o que está acontecendo. Então, nós podemos pegar, por exemplo, o menos 3, o menos 1. Podemos pegar também o menos 4, o 0, o 1, o 2, enfim. Nós só não podemos pegar o menos 2 porque ele não faz parte do meu domínio. Mas beleza. Quando eu substituo o x por menos 4 e substituo aqui na minha função, vai resultar em menos meio. Então, vou colocar menos 0,5 para ser mais fácil da gente localizar ali no gráfico. Quando eu substituo o x por menos 3 e coloco aqui na minha função, resulta em um valor igual a menos 1. Quando eu pego menos 1 e substituo ali na minha função, vai resultar em um valor igual a 1. Quando eu substituo por 0 aqui na minha função, vai resultar em meio, né, que eu posso substituir por 0,5 para ficar um pouco mais fácil. Quando eu substituo 1 na minha função, resulta em 0,3. E quando eu substituo 2 ali na minha função, resulta em 0,25. E agora é só eu pegar esses pares ordenados e substituir aqui no meu gráfico e ver como que fica o gráfico dessa função. A minha função, ela nunca vai passar por essa linha aqui, ó. Por quê? Porque o menos 2 ele não está incluso ali no meu domínio, né? Então, eu não vou ter nenhum valor de y associado com o valor de x igual a menos 2. Então, a minha função ela não pode passar por aqui. Mas a gente pode analisar o que está acontecendo ao redor aqui dessa linha imaginária que eu acabei de traçar. E aí a gente pode colocar os pontos do plano cartesiano. Por exemplo, quando x é igual a menos 4, o meu y ele é igual a meio. Menos meio, aliás, né? Então, menos meio está mais ou menos aqui, menos 4 aqui, meu ponto vai ficar mais ou menos aqui. Vai ficar um pouco em cima do menos 4, mas eu acho que dá para entender. Quando o meu x é igual a menos 3, o meu y é igual a menos 1. Então, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Quando o meu x ele é igual a menos 1, né, analisando agora do outro lado, o meu y é igual a 1. Então, meu ponto vai estar mais ou menos aqui. E quando o meu x é igual a 0, o meu y é igual a 0,5. Mais ou menos aqui. Quando o meu x é igual a 1, meu y é igual a 0,3. Colocar aqui mais ou menos, né? Imaginando que o 0,3 seja mais ou menos por aqui. E quando o meu x é igual a 2, o meu y é igual a 0,25. Então, um pouquinho mais para baixo do 0,3.
Para melhorar ainda mais esse gráfico, nós podemos pegar alguns valores que sejam bem próximos aqui de menos 2, por exemplo, analisando aqui pela direita, menos 1,98, menos 1,8, né, valores bem próximos aqui de menos 2, para a gente entender o que está acontecendo com o gráfico nessa parte. E nós podemos analisar também o que está acontecendo aqui, pelo lado esquerdo do menos 2, né, pegando alguns valores como menos 2,01, menos 2,2, para entender o que está acontecendo com o gráfico quando ele chega aqui perto dessa linha vertical. Eu já peguei alguns valores como esse, e o meu gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó. Conforme você vai se aproximando de menos 2, você vai pegando valores cada vez maiores para y, mas só que você nunca vai cruzar com essa linha, né? Porque o ponto menos 2, de fato, ele não está incluso no meu domínio. E analisando desse lado, eu já peguei também alguns valores, vocês podem testar aí na casa de vocês também. Quando você pega valores cada vez mais próximos de menos 2, só que agora pela esquerda, vocês vão ver que os valores de y, eles vão aumentando cada vez mais, só que negativamente, né? A gente diz que ele vai para menos infinito. Então, o meu gráfico dessa função, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Ele vai, mas só que ele nunca vai cruzar com essa linha imaginária. E a mesma coisa aqui desse lado, vamos ver se eu consigo desenhar mais ou menos, né? Então, ele fica mais ou menos assim. O gráfico dessa função. Então, ele vai se aproximando, se aproximando, se aproximando de menos 2, mas só que ele nunca vai cruzar por essa linha imaginária. Então, o gráfico da minha função fica mais ou menos dessa forma. Agora, o último exercício, que aqui é a letra C, ele nos diz que a f de x ela é igual ao módulo de x mais 1 sobre x. Olhando aqui para a nossa função, nós já conseguimos perceber que nós temos uma restrição, né? Porque no denominador aqui eu tenho o x e necessariamente o meu denominador ele precisa ser diferente de zero. Então, o meu x ele tem que ser diferente de zero. Então, o meu domínio são todos os reais, né? X pertence aos reais, tal que o meu x ele precisa ser diferente de zero. Então, ali, quando eu for montar o meu gráfico, eu posso escolher qualquer valor de x menos o zero. Tá. No vídeo passado, nós conversamos que para determinar o gráfico da função e quando ela tem módulo, é interessante que a gente elimine o módulo e depois determine alguns valores para x para achar os valores de y. Então, para a gente eliminar o módulo aqui, nós vamos chegar em uma função aqui por partes, porque eu posso tirar esse x aqui do módulo de duas formas. Se esse x aqui for positivo, eu tiro ele da mesma forma, se ele for negativo, eu tiro ele com seu oposto. Então, ó, essa função ela vai ser x mais 1 sobre x, ou seja, eu tirando o x dessa mesma forma, se o x for maior que zero, né? Mas por que eu também posso tirar essa E aqui eu tenho 1 dividido por menos 1, que dá menos 1. Então, 1 menos 1 é igual
a zero. E eu substituindo 2 nessa função, menos 2 nessa função, chega em um valor igual a 1,5. Quando eu substituo 1, eu chego em um valor igual a 2. Quando eu substituo 2, eu chego em um valor igual a 2,5. E quando eu substituo 3, eu chego em um valor igual a 3,3. Posso, então, substituir esses valores aqui no gráfico para a gente ver o que acontece. Então, ó, quando o meu x é igual a menos 1, quando o meu x é igual a menos 1, y é igual a 0. Então, é no próprio eixo x, esse ponto. Quando o meu x é igual a menos 2, o meu y é igual a meio. Meio não, né? 1,5. Então, vai ser mais ou menos aqui o meu ponto. Quando o meu x é igual a 1, o meu y é igual a 2. Então, quando o meu x é igual a 1, o meu y é igual a 2. Vai estar aqui o meu ponto. Quando o meu x é igual a 2, o meu y é igual a 2,5. Então, o meu ponto vai estar mais ou menos aqui. E quando o meu x é igual a 3, o meu y é igual a 3,3. Mais ou menos aqui, então, o meu ponto. Tá, mas eu não entendi muito bem ainda como que isso vai ficar desenhado no meu gráfico. Então, eu posso pegar valores cada vez mais próximos aqui de zero, sem que eu pegue o zero em específico. Então, eu posso pegar alguns valores aqui próximos de zero pela direita, por exemplo, 0,3, 0,2, 0,1. Ou então, posso pegar alguns valores próximos aqui de zero, só que pela esquerda, como menos 0,5, menos 0,3, menos 0,2. E eu já peguei alguns desses valores para analisar o que acontece, e vocês podem testar aí na casa de vocês também. E quando eu vou me aproximando de zero aqui pela esquerda, os meus valores para y, eles vão diminuindo cada vez mais, né? Então, meu gráfico vai descer, 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 mas só que ele nunca vai cruzar aqui com o meu ponto zero. Só que, analisando aqui do outro lado, quando eu vou pegando valores cada vez mais próximos de zero, só que pela direita, eu vou obtendo valores cada vez maiores. Então, meu gráfico ele vai subindo assim. Só que ele vai subindo, 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 só que ele nunca vai cruzar aqui quando meu x é igual a zero, porque ele não faz parte do meu domínio. Então, meu gráfico ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, ele vai diminuindo, 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 só que ele nunca vai cruzar aqui com o ponto zero. E o meu gráfico aqui pela direita, ele vai descendo, 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 descendo. Ele começa a subir a partir de quando o meu x é igual a 1 e começa a subir de novo. Então, meu gráfico dessa função fica mais ou menos assim. Agora nós já esboçamos, né, os gráficos das três funções. Espero que tenham entendido e até a próxima.